Peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos começar a leitura no verso 21 e nos estender até o verso 31. Atos 4, 21. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo teu Espírito, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirarem contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Esse incidente aqui narrado por Lucas é, de uma certa maneira, um desdobramento daquilo que é narrado no capítulo 3. No capítulo 3 nós somos informados que às 3 horas da tarde, por ocasião da oração vespertina, Pedro e João iam para o templo a fim de orar. E quando estavam chegando ali, junto à porta formosa, havia um paralítico. Um homem que nasceu nessas condições. E este homem estende as mãos e pede a Pedro uma esmola. E Pedro, com muita sinceridade, diz para ele assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro viu Jesus fazendo isso. Ele fez o mesmo, ele estava cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz então que de um salto, o paralítico se pôs em pé. Saiu andando diante das pessoas. E a multidão que viu aquilo ficou perplexa. Que é isso? Nunca vimos isso, coisa tremenda. O mesmo poder que estava em Cristo agora está nos seus discípulos. E aí então Pedro, a partir daquele incidente, aproveitando a oportunidade, anuncia Jesus Cristo. E ele diz: olha, Jesus Cristo, o escolhido de Deus, o enviado de Deus, foi julgado, condenado, crucificado, morreu. Ao terceiro dia ressuscitou, porque Deus viu a sua justiça. E por meio dele se anuncia a salvação a todos, indistinto deste ou daquele povo. E muitas pessoas creram.
E como as pessoas creram então, em Atos no capítulo 4 diz que as autoridades ficaram cientes disso. Capítulo 4, versículo 1. Chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles vieram e começaram a indagar dos discípulos. E a pergunta principal está no versículo 7. Com que poder, em nome de quem vocês fizeram isso? E Pedro ousadamente disse: olha, eu quero que vocês saibam que este homem está aqui correndo. Ele foi curado em nome de Jesus. Esse que vocês mataram, mas que Deus ressuscitou dos mortos. E que vocês estejam cientes que não há embaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E diante da autoridade e da ousadia de Pedro, verso 13, ao perceber que eram homens comuns, iletrados, sem instrução na academia de Jerusalém, as autoridades ficaram sem saber o que fazer. O que nós vamos fazer com esses homens? E o povo estava maravilhado. Então mantiveram-no preso aquela noite. E no dia seguinte, então, chamaram eles novamente. Verso 18. E disseram a Pedro e João: não falem nem ensinem em nome de Jesus. A resposta de Pedro, mais uma vez, foi esta: senhores, julguem vocês mesmos. Vocês acham mais certo obedecer vocês ou obedecer a Deus? Este é o grande impasse, irmãos. Porque quando Deus implanta o seu reino, aqueles que neste mundo receberam de alguma maneira autoridade, ainda que temporariamente, por não se submeterem ao reino de Deus, por não se interessarem em submeter-se ao senhorio de Jesus Cristo, se opõem a este reino que vem a nós, na pessoa de Jesus. E tentam fazer com que os seguidores de Jesus, os súditos do reino de Deus, não preguem a mensagem do Evangelho. Proibiram Pedro e Tiago de ensinar, de falar em nome de Jesus. Mas Pedro e João. Mas Pedro e João disseram assim: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Então eles ameaçaram mais. Os discípulos foram liberados, encontraram os seus condiscípulos e oraram ao Senhor. E a oração foi a parte que nós lemos quando introduzimos esse sermão. Quero pontuar algumas coisas a respeito da igreja perseguida. Primeira coisa que eu quero deixar claro é que a igreja do Senhor, ela, quando ora e prega o Evangelho, ela deve esperar duas coisas. Primeiro, ela deve esperar milagres. E a segunda, ela deve esperar perseguição. Um livro que eu li e impactou bastante a minha vida chama-se O Homem do Céu, irmão Yun. Hoje ele está foragido na Alemanha. Ele não pode voltar para a China. Ele tem prisão decretada na China. Ele é um foragido da lei. Irmão Yun, ele diz assim, que a igreja ocidental, num dos momentos que ele fala, não vê milagres, porque não ora. E não é perseguida, porque não prega o evangelho puro e simples. É só orar, é só pregar o evangelho.
que o inimigo haverá de perseguir a igreja por sua fidelidade. Às vezes temos que pensar que a nossa realidade muitas vezes atenta contra nós. Aquilo que às vezes chamamos de liberdade pode ser resultado de comodidade. Quando a igreja ora e prega o evangelho, ela deve esperar milagres e perseguição. A verdadeira igreja de Cristo nunca persegue. Ela sempre é a perseguida. Tempos atrás, vocês sabem, teve um incidente na França. Um jornal satírico chamado Charles Hebdo. Eles publicaram uma charge de Maomé. E aí então, alguns islâmicos foram lá e mataram os editores. Mas antes de publicar a charge de Maomé, eles tinham publicado diversas charges com Deus, Jesus, Espírito Santo, Maria e tantos mais. Por que os cristãos não mataram eles? Porque os cristãos verdadeiros não perseguem. Eles são perseguidos. Sempre foi assim. Quando fala assim, a igreja está perseguindo, esteja certo. É aquela parte da igreja imperialista. A cúpula dominante, nunca os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, eles são mártires. E mártir significa aqueles que testemunham com sua palavra, com sua vida e até mesmo com a sua morte. Em terceiro lugar, quando a igreja proclama o evangelho, ela deve estar pronta para ser convocada a prestar contas perante os poderosos. Sempre que a igreja pregou o evangelho, os poderosos se mobilizaram para pressionar a igreja. Fizeram com Jesus, fizeram com os apóstolos, fizeram com a igreja por onde ela foi. A história não mudou. A perseguição à igreja é uma questão de poder. Em muitos lugares o que acontece é exatamente isso. Pessoas poderosas temem a influência da igreja, porque a igreja vai questionar a procedência e o uso da autoridade que essas pessoas estão fazendo, às vezes de maneira tirânica, oprimindo os mais desfavorecidos. A resposta da igreja à perseguição é e sempre será martírio. A igreja tem que estar disposta a sofrer pelo evangelho. O apóstolo Paulo, falando dos seus sofrimentos, ele disse assim: porque eu completo em mim os sofrimentos de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja tem que estar disposta a sofrer. Quando Jesus caminhava com a cruz, as mulheres choravam, ele parou e disse para elas assim: não chorem. Se eles estão fazendo isso com a vara verde, imagina o que vão fazer com as varas secas. Seus filhos serão mortos. É isso que ele estava dizendo para elas. O que eles estão fazendo comigo é fichinha diante do que vão fazer com seus filhos. Foi exatamente isso que aconteceu. A igreja perseguida, ela não ora pelo fim da perseguição. Sabiam disso? Não ora. Em seu livro, O Contrabandista de Deus, o irmão André, numa ocasião, ele estava numa igreja, ele orou a Deus, faz com que a perseguição termine. Aí os irmãos falam: não, irmão, ora assim não. Não é essa oração que a gente faz. A gente ora dizendo: Deus, mantém-nos firmes em meio à perseguição que estamos sofrendo. Veja a oração dos apóstolos. Eles não pediram dizendo: Senhor, mata Caifás, anula o Anás, elimina Pôncio Pilatos. Nada disso. Eles dizem: Senhor, presta atenção nas ameaças deles. Enquanto isso, concede-nos ousadia, concede-nos coragem, concede-nos perseverança, espírito forte e resistente, para continuarmos testemunhando do teu Filho Jesus Cristo. E o verso 31 diz que quando eles estavam orando, as estruturas do templo, as estruturas do lugar onde eles estavam orando, foram abaladas.
e eles foram cheios do Espírito Santo. Quando nós oramos, Deus move céus e terra. Quando a igreja ora, Deus se move poderosamente. Se Deus não está se movendo poderosamente em algum lugar, é porque a igreja não está orando. E quando a igreja orou, Deus movimentou até as estruturas daquele lugar. E todos eles foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Este é o quadro que nós temos da igreja perseguida em Jerusalém. A igreja, ela sempre foi perseguida. A verdadeira igreja de Cristo. Jesus foi perseguido e morreu crucificado. A igreja foi perseguida pelas autoridades judaicas do ano 30 ao ano 64. A partir do ano 64, com Nero, até o ano 311 da era cristã, a igreja foi severamente perseguida pelo Império Romano. Imperadores como Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio e Décio, Galério e Diocleciano perseguiram a igreja severamente. O pior de todos chamava-se Décio. As pessoas falam do Nero. O Nero é fichinha perto do que o Décio fez. O Décio se levantou de uma tal maneira que ele queria extirpar o nome cristão da face da terra. Muitos morreram durante as comemorações dos 1000 anos de Roma, ano 250 da era cristã, por ordem de Décio. Muitos mártires morreram sob esse regime tirânico. Depois que a igreja passou por um período de calmaria, tendo se estabelecido já como uma religião no Império Romano, a igreja avançou para os povos bárbaros. Na medida em que eles iam evangelizando aqueles povos, os godos, ostrogodos, visigodos, anglo-saxões e assim por diante. Missionários e mais missionários morriam no campo missionário. Os cristãos eram assassinados de maneira bárbara. Coisas horríveis aconteceram à igreja. Mas eles perseveraram, o evangelho chegou às terras mais longínquas, na Escócia, na Irlanda e assim por diante. No século VII, um novo desafio foi trazido à igreja. Na distante Arábia Saudita, surgiu um movimento poderoso, liderado por um profeta chamado Maomé. E desde então, por mais ou menos 700 anos, a igreja conviveu com um rival extremamente poderoso. Desde o ano 630, quando começa efetivamente o islamismo, até por volta do ano de 1500, os islâmicos derramaram muito sangue cristão. O avanço islâmico significou o retrocesso da igreja em toda a região oriental do Império Romano naquela época. Mas muitos cristãos honraram seu testemunho morrendo. Alguns foram obrigados a fugirem de suas cidades. E assim foi a história da igreja por muito tempo. Lamentavelmente, é nesse período aí que aconteceu também uma história triste na história da igreja. É quando a igreja romana instituída na figura do bispo de Roma se torna uma igreja estatal, imperial e começa a perseguir a igreja verdadeira. Muitos morreram nas inquisições. Na Inquisição espanhola, na Inquisição portuguesa, a igreja perseguiu implacavelmente os verdadeiros cristãos na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, na Alemanha e em muitos outros lugares.
E a resposta da igreja verdadeira sempre foi martírio, testemunho, comprometimento com o Evangelho de Jesus Cristo. É nessa época que surgiram alguns heróis chamados John Hus, Jerônimo de Savonarola, Tyndale, John Wycliffe e outros mais que lutaram para manter a fé intacta, o testemunho do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo. Mas depois que surgiu a Reforma, houve um período triste na história da igreja, onde houve embates entre a igreja romana e a igreja protestante. A Guerra dos 30 Anos praticamente devastou a Alemanha e os povos vizinhos. Milhares de cristãos tiveram seu sangue derramado nos campos de batalha. Até que em 1648, no Tratado de Westfália, a paz foi selada e houve um tempo de paz na Europa. No entanto, quando nós chegamos mais para frente um pouco na história, 3 revoluções marcaram os séculos 18 e 19. Primeiro, a Revolução Francesa, que foi uma revolução política. Depois, a Revolução Industrial, que foi uma revolução econômica. E, por fim, uma revolução pouco conhecida, a Revolução Missionária Cristã. É quando surgiu, então, as missões modernas. Tem um livro que eu deixei lá, que você quiser manipular e olhar, chama-se Até os Confins da Terra, de Ruth Tucker. Conta esse período da história, quando então os missionários ingleses, americanos, suecos, alemães e de outros países foram para os mais distantes confins da terra. Índia, China, Japão, Oceania, Groenlândia. E estenderam também o Evangelho à América Central, Cuba, Porto Rico e posteriormente então o Brasil e outros países como Chile, Argentina e a Colômbia e o Peru. Por onde a igreja foi? Ela foi recebida com perseguição. Onde a igreja se estabeleceu, houve muitos esforços por controlar suas atividades. Na Índia, muitos missionários simplesmente desapareceram. Na China, na Revolução Boxer, muitos missionários ou morreram no campo ou foram extraditados de volta para os seus países. No Japão, um filme mais recente chamado Silêncio mostra o rigor que aquela nação tratou os missionários em tempos passados e também mais recentemente, no século XIX, missionários sofreram grandemente para levar o evangelho ao povo japonês. As missões para a África também sofreram grande perseguição. Mas foi na Oceania que aconteceram coisas estranhas. Alguns missionários simplesmente foram assados e comidos. Essa foi a história de muitos deles. Há um vídeo lá na videoteca que fala sobre a ação missionária agora nas ilhas, numa das ilhas da Oceania, nas Ilhas Fiji, e conta exatamente a história de como uma tribo se arrependeu de ter comido o missionário no século passado. E como Deus lhes deu uma segunda oportunidade, eles agora se renderam a Jesus Cristo. Onde os missionários foram, sofreram perseguição. Até hoje ainda existem lugares onde pregar o evangelho, aqui na América Latina, ainda é perigoso. Mas as missões foram, e o evangelho chegou até os confins da terra. E onde chegou, sofreu grandemente. Mas a página mais triste da história da igreja é o século XX. Mais cristãos morreram no século XX do que nos 4 séculos de perseguição do Império Romano. Porque as perseguições no século XX, elas aconteceram em função dos estados totalitários. Hitler
matou muitos cristãos. Colocam na conta dele 6 milhões de judeus. Mas muitos cristãos holandeses foram levados para os campos de concentração. Cristãos poloneses também foram levados para o campo de concentração. Havia uma igreja na Alemanha, a igreja chamada Igreja Confessante. Um dos principais líderes chamava-se Dietrich Bonhoeffer, mais ou menos isso, bem. Este morreu enforcado na prisão, porque recusou-se a submeter-se ao poder do ditador Hitler. Muitos cristãos foram perseguidos porque se aliaram ou pelo menos ajudaram os judeus na perseguição nazista. Entre 1915 a 1919, o Império Turco-Otomano avançou em direção à Armênia. Pelo menos 5 milhões de pessoas foram mortas neste avanço. Os armênios eram cristãos. Onde hoje é o norte da Turquia, era povoado por um povo cristão chamado povo armênio. Eles quase foram extintos no avanço turco em direção a essas regiões. Só não morreram porque foram para os lugares elevados, dificultando o acesso. Sangue cristão foi derramado nessa situação. Stalin. As pessoas subestimam o que Stalin fez. Uma descendente ucraniana disse assim: um Stalin valia por 3 Hitlers. Stalin matou mais cristãos do que Hitler, com certeza. A igreja perseguida na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sofreu terrivelmente debaixo do poder de Stalin e dos demais que vieram depois dele, Nikita Khrushchev e outros, o Leonid Brezhnev e todos os demais que perseguiram a igreja. Há um livro interessante chamado Torturado por Amor a Cristo, de Richard Wurmbrand, que narra esse período triste da história da igreja sob o domínio russo. Há um outro livro chamado Ivan, o Soldado de Cristo, que narra também um pouco das torturas. A China, sob a liderança de Mao Tse-tung, impôs a cartilha comunista a todos os chineses. Muitos chineses morreram durante esse período de governo de Mao Tse-tung. Ele criou uma igreja estatal, para o ocidental ver, mas perseguiu severamente a verdadeira igreja, que se reunia muitas vezes em cavernas, lugares secretos. E hoje estima-se que há mais de 180 milhões de cristãos na China, porque eles perseveraram. Na Etiópia, em 13 anos de governo comunista, muitos cristãos também enfrentaram a morte. Sob o governo dos irmãos Fidel Castro, a igreja sofreu muitas perseguições também. A ilusão achar que eles davam liberdade religiosa, porque muitos irmãos cubanos não poderiam se reunir, não poderiam ter uma Bíblia, e seus direitos eram cassados quando eles eram encontrados de posse de uma Bíblia ou reunindo-se numa reunião cristã. Esta é a realidade sobre os governos totalitários. Mas mais recentemente, o que tem assustado é o avanço do islamismo, principalmente do islamismo dos movimentos mais extremos. Quem conhece o Alcorão e sabe da religião islâmica, a ordem não é dada no Alcorão claramente para matar os cristãos, mas implicitamente sim. Daí então os grupos radicais adotam a Sharia.
A Sharia é um código de lei islâmico que faz com que você esteja obrigado a defender o islamismo de tudo e de todos, inclusive daqueles que estão próximos de você. E na medida em que eles vão implantando a Sharia, os cristãos são as primeiras vítimas. Onde o Estado Islâmico conseguiu estabelecer a Sharia, milhares de mulheres cristãs foram vendidas como escravas sexuais para outros islâmicos. Eles têm um desprezo enorme pelos cristãos. Eu estou falando de uma porcentagem pequena de islâmicos, mas estou falando de uma porcentagem extremamente violenta. No site da Missão Portas Abertas, existe lá um ícone chamado Tendências Atuais. Quero ler para vocês. Há 5 anos atrás, apenas a Coreia do Norte estava na categoria extrema em seu nível de perseguição aos cristãos. Mas na lista mundial de perseguição deste ano, 11 nações entraram nessa categoria. Quer dizer, as coisas pioraram destes outros 10 países. E a razão, primeiramente, é o autoritarismo estatal. A segunda é por causa de sociedades e governos ultranacionalistas, onde os cristãos são vistos como sabotadores do sistema. E por fim, por causa da propagação do Islã radical no Oriente Médio e na África subsaariana. A Coreia do Norte ocupa já há 16 anos a lista do país mais perigoso para você professar a fé cristã. Desbancou o Irã já há muito tempo e está no topo da lista, porque lá o regime coreano coloca o líder supremo, Kim Jong-un, como verdadeiro Deus. Ele é adorado, gente. Kim Jong-un é Deus naquela nação. É assim que eles vivem. Se você lá disser um A contra ele, esteja certo, sua vida se tornará um inferno. A tendência é que o autoritarismo estatal aumente em muitas partes do mundo. Na China, por exemplo, no dia 1º de fevereiro de 2018, eles aprovaram o regulamento de assuntos religiosos. Está proibido, por exemplo, a entrada de menores de 18 anos em igrejas. Pensou, você chega numa igreja e está escrito assim: se você tem menos de 18 anos, não entre. Essa é a realidade na China hoje. Em Mianmar, o conflito armado e extremistas estão oprimindo grandemente a minoria cristã, de maneira que há mais de 100 mil refugiados de Mianmar na Tailândia, fugindo da perseguição. Também na Índia, o povo indiano elegeu agora um extremista. A situação na Índia tende a piorar. A parte sul da Índia é um pouco mais tolerante e a parte norte é mais radical. Mas hoje, 8 estados já baixaram leis anti-conversão. Você não pode se converter. Se você trocar de religião, você tem que ir lá e explicar porquê e assim por diante, esteja certo. A sua vida vai virar um inferno. Nepal e Butão, majoritariamente budista. A situação lá também está numa mais delicada para os cristãos nos últimos dias. A Turquia. O presidente Erdogan tem um projeto totalitário para a Turquia. E a Turquia está endurecendo a situação dos cristãos lá também. A situação mais crítica é dos países da África. O Egito, depois da morte do governador, do presidente do Egito,
em função do movimento lá chamado Primavera Árabe. O governo do Egito é muito fraco, não consegue conter os extremistas, e já existem movimentos extremistas tentando eliminar a igreja copta. A igreja copta é a igreja cristã egípcia, das mais antigas que existe. Diversas igrejas foram incendiadas, sofrem ataques, tanto em Cairo como também em outras cidades do Egito. Na Somália, a Somália também está sofrendo perseguição por causa de um grupo extremo chamado Al-Shabaab. Eles são islâmicos radicais e eles estão matando cristãos na Somália. A Somália é um país muito pobre e a situação lá é crítica para os cristãos. Na Líbia, depois da morte de Muammar Gaddafi, também houve problemas na Líbia. E a situação está piorando lá, com perseguição a muitos cristãos. Eu sei que muitos de vocês viram vídeos de cristãos sendo decapitados. Aqueles vídeos eram da Líbia. Eram radicais islâmicos matando cristãos na Líbia. Então aquelas cenas são de lá. No Iêmen, o Iêmen está debaixo de uma guerra neste momento. Uma guerra que na verdade é da Arábia Saudita com o Irã, mas o Iêmen é que está sofrendo em relação a isso. E a situação dos cristãos lá é terrível. O Estado Islâmico e a Al-Qaeda têm alguns braços naquela região e, apoiados pelo Irã, têm perseguido a Igreja de Jesus no Iêmen. Há pelo menos 30 grupos islâmicos violentos atuando em Mali, Burkina Faso, na bacia do lago Chad. Agora no Níger, tivemos notícia que o Boko Haram anunciou que os cristãos devem deixar uma região do Níger em 3 dias. Aliás, já é 2. Foi anunciado ontem, sob pena de serem mortos. E o Boko Haram mata. Boko Haram é aquele grupo que sequestrou aquelas meninas e estava vendendo como escravas sexuais. Que a Michelle Obama liderou um movimento, libertem nossas meninas. Esse é o Boko Haram. Boko Haram significa escola é pecado. Vocês entenderem a tamanha ignorância desse povo. Na República Democrática do Congo, antigo Zaire, há um conflito armado onde muitos cristãos estão sofrendo, mulheres estão sendo estupradas. Esta é uma guerra extremamente cruel, principalmente para as mulheres. Nessa região, eles adotam o estupro como arma de guerra. E as cristãs são as principais vítimas desta barbárie humana. Podemos chamar de humano isso. Por fim, em Burkina Faso e Moçambique, a situação também é muito crítica. Até em função da fome, das dificuldades que os cristãos têm enfrentado nestes lugares. Mas há boas notícias também. A revista Portas Abertas, ela é mensal. Você pode acessar o site depois e olhar lá mais informações. Eles estão atualizando constantemente esses dados. E a notícia boa que eu ouvi, e fiquei muito feliz por isso, é que na Indonésia tem havido muitas conversões. Eu fiquei muito feliz pela seguinte razão. A Indonésia já foi um país cristão. E tornou-se majoritariamente islâmica por lei. Por lei. Por lei, 95% dos indonésios são islâmicos. Mas eles cansaram do islamismo, cansaram da violência. O Islã obriga as pessoas a serem islâmicos. Em Senegal, as pessoas ou são islâmicas ou são perseguidas. Se você estiver em Dakar, um dia for a Dakar, você preste atenção, 4 horas da tarde, não fique na rua. Porque quando soar a corneta, e se você não se ajoelhar e virar o seu rosto para Meca e orar a Alá, alguém vai bater em você na rua. Batem mesmo. Para você se lançar ao chão e adorar. Não tem liberdade. É só lorota e conversa. A situação lá é muito crítica.
A situação das crianças é horrível. No Níger, as crianças são obrigadas a recitar o Alcorão. 5 da manhã eles começam a recitar o Alcorão. E apanham mesmo. Os mulás batem sem dó. Essa é a situação da igreja em diversos lugares do mundo. Contei essa história para vocês para que nós possamos pensar um pouco sobre o que estamos fazendo com a nossa liberdade. Nós somos livres. Mas o que fazemos? Fazemos mau uso da nossa liberdade, irmãos. Envergonha-nos situação assim. Diante do cristianismo vivenciado por estes irmãos, nós somos fracos. Nosso cristianismo é débil. Essa é a grande verdade. Precisamos encarar os fatos. Se você se acha o crente, o amicíssimo de Jesus, você não entendeu. Estes cristãos, sim, estão entendendo o que é seguir a Jesus. A igreja em Éfeso pediu a Inácio de Antioquia: fuja, não venha para cá, você será preso. Inácio disse para eles: queridos, não me peçam para fugir. Porque quando eu estiver sendo atacado pelas feras, e o meu corpo estiver sendo comido por elas, então serei discípulo de Jesus. Eu estava lendo a carta de Inácio aos Efésios, Inácio de Antioquia. Quando eu cheguei nesta frase, eu fechei e disse: perdoa, Senhor. Porque eu achei que eu era discípulo. Inácio disse: quando eu estiver sendo atacado, então serei discípulo. Esse é o espírito da igreja perseguida.